tudo bem com vocês? O objetivo nessa atividade que eu vou apresentar para vocês, nessa videoaula, é vocês trabalharem com materiais caseiros de vocês mesmos. Vocês vão usar o transferidor e réguas. E também a gente vai abordar os conceitos físicos. Vamos trabalhar com os conceitos da ótica geométrica. Primeiro a gente vai entender como que a luz se propaga. A luz ela tem dois fenômenos na hora da propagação. Você tem o fenômeno ondular e o fenômeno quando ela está em movimento linear, quando ela tem um movimento em linha reta. Na ótica geométrica a gente trabalha com os conceitos da luz se propagando em linha reta. A gente vai trabalhar com esse comportamento da luz. E a ótica geométrica trabalha com o conceito da propagação linear da luz. Aqui vai ser um exercício da apostila de vocês, que a gente vai trabalhar com esses conceitos. A gente vai trabalhar com o conceito de reflexão e o conceito de refração. Reflexão é o processo quando a luz está refletindo em uma superfície. Você pode ter um espelho, uma parede. O que acontece no espelho? A luz está vindo e está sendo refletida. E quando você tem uma parede, a luz está se refletindo para todas as direções, por isso que você não consegue formar a imagem. No espelho, o que acontece? Você tem uma reflexão que ela está sendo direcionada na direção dos seus olhos. Então você está conseguindo formar uma imagem. Aí vamos lá. Você tem a propagação linear da luz, e aí eu vou trabalhar com esse exercício que está aqui na tela que vocês estão vendo. Aqui vocês podem desenhar no caderno de vocês esse círculo. Aqui você tem o material, que é o acrílico, e o ar. Aqui dentro desse acrílico você tem o que? Uma fonte luminosa. Essa fonte luminosa ela está produzindo o que? Luz. Só que a gente vai trabalhar com o comportamento linear da luz. Aí o que ocorre? Aqui nesse meio você tem dois meios. Você tem um meio que é o ar e o meio que está dentro do acrílico. A luz ela está se propagando aonde? Dentro do acrílico. Aí você representa a luz como essa linha aqui, ó. Dentro do acrílico ele vai ter dois tipos de fenômeno. Pode ocorrer que ele, dentro do acrílico, ele vai acontecer o que? Ele vai ter a reflexão. Qual o conceito que a gente aprendeu sobre reflexão? Quando ele reflete é quando ele não muda de meio. Aí você tem uma ideia, o seguinte, ó. Que você tem o raio que incide, vou colocar aqui primeiro para vocês entenderem essa diferenciação. Aqui você tem um meio, é o meio 1, N1, e o meio N2. Aí você tem um fenômeno de reflexão. O raio que está incidindo sobre essa superfície aqui, ó, você define esse como essa seta aqui, ó. Você sempre tem que ter primeiro o que? A normal, essa superfície. A normal é sempre um pontilhado em relação à superfície a 90 graus. Sempre tem que definir isso aqui, ó. Isso aqui eu vou botar uma cor diferente aqui para a gente observar aqui. Você vai colocar aqui, a normal é sempre perpendicular a quem? A superfície. Forma 90 graus entre a superfície. O que acontece? Esse raio aqui é o raio que está incidindo. Quando ele reflete, ele sempre tem que seguir esse padrão aqui, ó. Ele tem um raio, um ângulo de 30 graus. Se ele reflete, ele sempre vai refletir com o mesmo ângulo. Aqui você teve o fenômeno da reflexão. O raio que incide, ele reflete com o mesmo ângulo que ele refletiu. Se ele foi 30 graus, ele vai ter que ter o que aqui, ó? 30 graus. Se ele refletiu com ângulo de 45 graus, ele vai ter que refletir com ângulo de 45 graus. Ele mudou de meio? Não. Aqui é o meio 1. Ele não mudou de meio que ele se propagou. Quando ele muda de meio, aí o que vai acontecer? Qual o fenômeno que vai ocorrer? O fenômeno que ocorre é refração. Você tem a reflexão e a refração é quando você está o quê? Mudando de meio que ele está se propagando. Aí, dependendo do meio, você tem a refringência do meio. O meio pode ser mais refringente ou o quê? Menos refringente. Mais ou menos refringente. Se ele é mais refringente, a tendência que ele tem é o seguinte, ó. Ele refletir com um ângulo que está se afastando da normal, ó.
esse meio 2 é mais refringente que o meio 1. Então, ele tende, na hora que ele vai mudar de meio, se afastar da normal. Isso aqui é a normal. E aqui você vai ter um ângulo em relação a essa normal. Se for o contrário, se ele está saindo do meio mais refringente para o meio menos refringente, ele vai se aproximar da normal. E esse ângulo vai depender do quê? Vai depender dos índice de refringência e do ângulo que ele incidiu. Aí você vai trabalhar com a lei de Snell. A lei de Snell, ele define o seguinte, que você tem o meio de refringência no meio, que é N1, seno do ângulo que ele incidiu, o ângulo de incidência, chamado de θi, que é de incidência, igual ao meio 2, que é o N2, seno do ângulo que ele refletiu, que refratou, de refração, meio de onde que ele é refração. Para você encontrar o ângulo, você vai ter que ter essas informações. Vamos supor que aqui é o ar. O índice de refração do ar é 1. Tá aqui, tá 1. O índice de refração do ar é 1. Vamos colocar outro meio, que esse meio, o índice de refração é 2. Vamos considerar 2. Esse meio tem um índice de refração 2. Aí você vai ter que substituir. Nesse primeiro meio, o índice é 1. Seno do ângulo que ele incidiu. Qual foi o ângulo que ele incidiu aqui? Foi 30 graus. Eu quero descobrir qual vai ser o ângulo que ele vai refratar. Aí tem o meio 2, que é 2. O meio aqui tem o índice de refringência 2. E o ângulo eu quero descobrir, seno do ângulo que refletiu. Aqui eu tenho todas as informações, eu sei que seno de 30 graus é meio, aqui vai ser meio, que é igual a 2 seno de θ R, que é o raio que refletiu. Aqui você vai passar o 2 multiplicando, dá 1/4. O que você vai fazer na sua calculadora? Você vai lá na calculadora, você bota a função arcosseno. Quando você colocar essa função arcosseno, você vai encontrar esse ângulo. Quando você terminar essa conta, você vai encontrar um valor que é o ângulo que ocorreu a refração no meio. Tá, esse aqui é o conceito. Vamos trabalhar com esse exercício aqui, ó, que vocês têm para resolver. Aqui só foi o conceito, inicialmente, para a gente conseguir resolver toda essa questão aqui da apostila de vocês. Nessa questão, o objetivo dessa questão é o seguinte, ó. Vamos botar aqui meu lápis, vamos lá. É o seguinte, você já tem aqui, ó, um meio que está produzindo luz. Está produzindo a luz. Primeiramente, quando você tem essa superfície aqui do acrílico, o que você tem que definir primeiro? Você tem que definir a normal. A normal, ela sempre está perpendicular com a superfície. Aí eu vou mostrar aqui quando você tem essa circunferência. É fácil. Quando você tem muito exemplo no livro, você tem uma superfície. Ah, tá. Aqui vai ser 90 graus com a superfície. Ó. O ângulo, a normal sempre em relação à superfície tem que ter 90 graus. Aí o que você tem que fazer quando você tiver uma circunferência, uma curva? Você tem que definir o centro dessa curva para você encontrar a normal. Vamos colocar aqui uma cor diferente, um escuro, para você definir aqui, ó, onde que vai ser a normal dessa superfície. Você vai definir o centro dessa superfície aqui, ó. Em relação ao centro dessa superfície, você tem aqui, ó, a normal. Por quê? Ela está aqui em relação a esse ponto tangente a essa circunferência com ângulo de 90 graus. Agora eu sei que isso aqui é a normal. Se aqui é a normal, o raio que está incidindo é o ângulo é o raio que está incidindo nessa superfície que está dentro do acrílico em relação à normal. Aqui você vai ter que usar o transferidor. Você pode desenhar no caderno de vocês que o objetivo do exercício é esse. Você, através do seu transferidor, vai colocar o transferidor para você descobrir esse ângulo. Na questão, ele não dá o ângulo. Você tem que utilizar um instrumento para você medir o ângulo. Aqui, esse ângulo aqui, eu chamo de θ de incidência. Eu vou botar θi, que é o raio que incidiu. O que acontece? Quando você tem uma
um raio que está refletindo, uma parte está aqui no próprio meio. Qual o processo que ele ocorreu quando ele não muda de meio? Quando ele não muda de meio, ele está tendo a reflexão. Quando ele há a reflexão, então ele sempre tem que definir isso aqui, ó. O raio que ele incide, o ângulo que ele incidiu tem que ser o mesmo ângulo que ele vai refletir. Tem que guardar isso, ó. Os ângulos são iguais. Se ele incidiu com 30 graus, aqui tem que ter o quê? 30 graus. É o mesmo raio que incidiu. Quer dizer, o mesmo ângulo de incidência é o mesmo raio de reflexão. Quando ele muda de meio, essa questão ele vai trabalhar com essas informações aqui, ó. Ele vai dar o índice, vamos ler lá o exercício de vocês para saber o que ele pede no exercício, tá? Ele tem um objeto luminoso pontual que encontra-se no interior de uma esfera de cristal na posição, tá? Aquela imagem que vocês viram. O índice do cristal é 1,5 e do ar é 1. Aí vocês vão ter que usar o transferidor para medir isso aqui, ó. Vamos lá. O índice do cristal é 1,5 e do ar é 1. Aí você vai ter que usar a lei de Snell. Aí é só você substituir na lei de Snell. Você vai ter o que? Aqui você sempre tem que colocar a setinha aqui que ponta a direção da propagação da luz. A normal não precisa não. É só o raio que está incidindo. Você tem uma seta direcionando para que direção que ele se propagou. Aqui você vai ter o raio que vai ser refletido. Aqui tem um raio dentro é refletido. O raio que está fora está sendo o que? Refratado. Aí ele vai formar um ângulo entre a normal e esse meio aqui. Aí você tem aqui os dados da questão. Ele vai usar esse exercício. O objetivo, vocês vão no caderno de vocês, numa folha, faz a circunferência e primeiro você tem que definir qual é esse ângulo de reflexão. Aqui nesse ponto, aqui você tinha a fonte dentro do acrílico que ele está tendo o raio que está incidindo e aqui formando com a normal. Aqui eu vou ensinar como que vocês vão medir esse ângulo. Aqui eu coloquei esse transferidor, vocês podem até ter outro transferidor melhor que esse, mas eu botei um mais simples que tem. Aqui o que acontece? Cada tracinho desse eu tenho 1 grau. Aqui vão ser aqui 10 graus. A distância entre esse 90 e 80 são 10 graus. Eu vou contando aqui, ó. 10, 20. Cada tracinho desse tem 1 grau. Eu tenho 21, 22, 23 e 24 graus. Então, meu ângulo, ele tem o quê? 24 graus, o ângulo de incidência. Aí vocês têm que estar trabalhando com essa questão de medidas. Toda medida você está relacionado a ele uma incerteza. Vocês olham aqui que a menor divisão desse meu transferidor, ele só consegue ver 1 grau. Normalmente a gente trabalha com a metade dessa escala. Mas como é muito pequeno aqui o lápis, depende do lápis de vocês, a caneta que vocês verem, a margem que você consegue ver, eu vou colocar aqui a incerteza como 1 grau. Eu tenho uma medida de 24 graus para uma incerteza o quê? De 1 grau. Na hora que você vai representar esse número, você vai colocar aqui 24 graus mais ou menos 1 grau de incerteza. A gente utilizamos o transferidor e a gente já encontrou que esse ângulo θ incidente foi de quantos graus. Então eu tenho que o θ incidente ele é de 24 graus e a gente define que você tem uma incerteza de mais ou menos 1 grau de incerteza. Aqui está em graus. O que a gente vai utilizar? A gente sabe agora que esse ângulo que foi refletido aqui é de 24 graus também, que a gente viu pela teoria, que a definição é essa. Agora eu quero descobrir qual vai ser o raio que vai refletir. Isso aqui só foi um exemplo, depois a gente vai corrigir isso aqui. Quando você encontrar esse grau agora de refração, vocês vão usar de novo o transferidor. Agora vai ser o contrário, você não mediu com o transferidor, você vai ver o grau e vai colocar aqui no desenho de vocês. Para isso agora a gente vai usar a lei de Snell. Aqui dentro do acrílico o índice de refração é 1,5. Tem um índice de refração de 1,5.
eu tenho aqui que o raio que está aqui dentro foi de 30 graus. Então vai ser seno de 30 graus, não, de 24 graus. Esse foi o grau que a gente está utilizando. O índice de refração do ar, que é 1, seno do ângulo que eu quero descobrir. Qual foi esse ângulo de refração? Esse ângulo que eu quero descobrir. Ah, então vocês podem utilizar a calculadora de vocês, vamos descobrir quanto que é esse ângulo de seno, o seno de 24 graus. Seno de 24 graus, aí deu 0,406, aí eu pode utilizar todos esses números e multiplicar. Depois a gente trabalha com os algarismos significativos. Pego esse resultado que está na calculadora, vezes 1,5. 1,5. Tá, encontrei um valor. Aí o que vocês vão fazer? Agora vocês vão ter que achar o arcosseno. O arcosseno você vai encontrar o ângulo que você quer descobrir de refração. Esse ângulo aqui é o arcosseno desse resultado que está aqui dentro. O arcosseno. Você só tem como descobrir através de quem? Da calculadora de vocês. Aí vocês vão utilizar o que? O Shift e selecionar a função arcosseno na calculadora de vocês. Tem assim, você tem um símbolo escrito sin, que é seno. Quando você bota o Shift, ele vai selecionar essa opção seno menos 1, que é o arcosseno. E aí ele vai utilizar esse resultado da conta que vocês fizeram. Colocando aqui, deu 37, vamos colocar aqui para a gente trabalhar com os algarismos. Ó. Deu 37,59, botar todo o número aqui, ó, 59,7009. O que acontece? Você está vendo que o nosso algarismo só tem 2, 24 são 2. O que acontece? Você vai ter que pegar isso aqui e representar só com esses dois algarismos. Aqui não deu 37, aqui tem um 5. Sempre quando você... A questão a gente vai aprender como faz o arredondamento, certo? Aqui são dois algarismos, 24. Então eu vou ter que representar com esses dois algarismos. Aqui vocês vê que tem um 7 aqui, tem um 37. Para quando? Eu vou colocar aqui só nos dois algarismos. Eu vou ter que arredondar esse 7. Qual é a regra aqui? Sempre quando esse número aqui for maior que 5, eu já arredondo para mais. Se aqui fosse 4, eu mantenho o 7. Mas a grande questão aqui é que eu tenho 5. O 5 é o seguinte, quando você está mais próximo do número, que acontece 6, 7, está mais próximo, quando você vai jogar fora esses números, você vai arredondar para você ter uma perda menor. Aí o que acontece? O 5 fica no meio, ele não é menos, ele não está na metade, exatamente na metade. Aí vocês vão ter que decidir o seguinte, ó. Eu tenho o número 5 e após ele tem números, o que eu faço? Eu arredondo para mais. A grande questão, se tivesse tudo zero, se aqui fosse 5 e todo mundo fosse zero, todos esses números que fossem zero, aí você teria que usar uma outra regrinha. Por quê? Porque ele está exatamente na metade. Como que você vai decidir? Aí a decisão, quando você está na metade e tudo seria zero, aí você vai ter que usar uma regra do 7 ser ímpar. Como o 7 era ímpar, você vai arredondar para mais, porque o 7 é ímpar. Se ele for um número par, você mantém. Isso só vai ocorrer quando você tiver o 5. Todos esses outros números aqui seguinte é zero. Aí vai ficar essa questão. Mas aí para arredondar é sempre assim. O número for maior que 5, arredonda para mais. Quando o número for menor que 5, você mantém o número. No nosso caso, foi qual o exemplo? Eu tinha 5, tinha uma sequência de números. Eu fiz o que? Eu já arredondei sem se preocupar se é ímpar ou é par. Se ele fosse também um número par, também aumentaria, porque ele tem, após o 5, tem números. Essa é a regra de arredondamento. É muito importante vocês arredondarem os números. Tem aqui maior do que 5, o que você faz com esse número? O que você faz com 7? Você vai arredondar para 8. Então, eu vou ter o que? 38 graus que ele teve a reflexão. Aí, o que vocês têm que fazer agora? Vocês têm que pegar o transferidor de vocês, lá no desenho, pegar aqui, ó, através do seu transferidor, coloca o transferidor aqui na normal
em relação a esse ângulo. E aí você vai ter que contar aqui, ó, os 38 graus para conseguir marcar aqui, ó. Aí o que, que vocês observam? Que você tinha 24 graus. O que, que aconteceu com o ângulo? O ângulo foi maior. Por que, que esse ângulo foi maior? Ele é maior porque esse meio aqui está mais refringente, esse aqui está menos refringente. Pode acontecer de sair de meios de refringência diferentes. Você pode ter vários, tem exercício que pode trabalhar com 3 meios de refringência. Isso ocorre no dia a dia de vocês. Quando vocês estão numa piscina, o que, que vocês observam quando você está com os pés dentro da piscina? Seu pé não fica pequenininho? Ele fica pequenininho por causa da refração. O que, que acontece? A diferença que a luz, essa mudança de propagação da luz faz ter esse fenômeno. Isso aí vai ser, eu posso trabalhar em outros exercícios mais avançados com vocês. Esse exercício já tem tudo necessário para vocês resolverem.